Como lidar com as situações da vida? Epicteto nasceu como escravo e se tornou um dos maiores mestres estoicos da sua época. Muitos de seus ensinamentos foram preservados e seu livro é conhecido como Manual da Vida e inspirou grandes líderes da história. Marco Aurélio, em Meditações, agradeceu ao seu professor por ter recebido uma cópia desses ensinamentos em sua formação formal. Epicteto soube lidar com os dois extremos da vida, desde a dificuldade e privação da sua liberdade, ao sucesso de ser um dos filósofos estoicos mais influentes. E uma de suas perguntas favoritas era: você progrediu? Para ele, deveríamos nos perguntar constantemente se hoje estamos melhores do que ontem. Nesse vídeo, reuni 22 princípios de Epicteto. Mas antes preciso te dizer, esse vídeo só chegou a você porque alguém curtiu, comentou e compartilhou com quem quer crescer. Faça o mesmo e nos ajude a espalhar ainda mais esse conhecimento. 1. A crítica só vem de quem está com os braços cruzados. A primeira coisa essencial a compreender é que as críticas geralmente vêm de quem está parado, observando de fora, sem se esforçar para mudar ou melhorar. Quem realmente está no campo de batalha da vida, tentando se desenvolver e crescer, raramente vai perder tempo criticando os outros sem motivo. Eles sabem muito bem como é difícil mudar até os menores hábitos ou comportamentos, e por isso demonstram sempre um olhar mais compreensivo e solidário. Por isso, existem 3 estágios da crítica que você precisa enfrentar para qualquer mudança que você queira fazer na sua vida. Eles são: primeiro estágio, descrença e desinteresse. No começo, muitos podem achar que é apenas uma fase passageira sua, sem muita importância. Eles podem tirar sarro, dizer que é só uma moda e que logo você vai desistir. Acham que não vale a pena te apoiar. Segundo estágio, oposição. Quando você persiste, continua firme nas mudanças que se propôs a fazer, as pessoas notam que você está falando sério. Elas podem começar a duvidar de você, fazer pressão e te incentivar a desistir. Terceiro estágio, reconhecimento. Após algum tempo, quando os resultados começam a aparecer, essas mesmas pessoas que desacreditaram começam a te ver como exemplo. Você mudou para melhor. Conta pra gente o que você fez, como conseguiu. A maioria das pessoas desistem no primeiro e segundo estágio, seja pela comodidade, pela pressão ou rejeição que sentem. Tenha força moral para enfrentar todos os estágios da crítica e ficar firme no propósito que você definiu. 2. O que depende de você? Você começa a ser verdadeiramente feliz e livre quando entende claramente o que está ao seu alcance mudar e o que não está. Aceitar essa diferença torna a vida mais simples. Só podemos transformar, controlar ou mudar algo que depende de nós, ou seja, que está sob nosso controle. Isso inclui as coisas que você faz, o que você pensa, como se sente, como interpreta o que te acontece, como você reage e as escolhas que você faz todos os dias. O que vem de fora, como a opinião que outros tenham sobre você, como pensam, como te veem ou como te julgam, ou seja, o comportamento de outra pessoa em si, isso você não pode controlar, transformar ou mudar. Assim como o clima, não podemos decidir se fará sol ou chuva. Se você se iludir tentando controlar o que está fora do seu alcance, isso não vai funcionar. Isso só te deixará frustrado, ansioso e propenso a culpar o mundo inteiro, ao invés de canalizar sua energia e esforço para aquilo que realmente está sob seu controle. Epicteto costuma dizer que lutar contra o que não podemos controlar e ignorar o que podemos nos faz um verdadeiro escravo das circunstâncias. É como aquela pessoa que sempre chega atrasada e culpa o trânsito, a chuva, o transporte público e reclama de tudo, mas não se preocupa em sair um pouco mais cedo, em mudar a única coisa que depende unicamente dela. Lutar contra o incontrolável é uma batalha perdida, mas quando nos concentramos no que podemos mudar, abrimos caminho para o progresso. 3. Leve seu caráter e integridade. Em tudo que você fizer, seja sempre íntegro, honesto e fiel a quem você é. Às vezes, na tentativa de ganhar mais, ser mais reconhecido, ter mais poder, influência ou receber mais atenção, podemos pensar em agir de maneiras que não são corretas ou que não representam nosso caráter.
Não vale a pena se rebaixar para conseguir isso. Ser feliz e se sentir realizado vem de estar em paz com suas ações e ser verdadeiro com você mesmo. Não vale a pena trocar sua identidade por prazer. 4. Formação de caráter. Nós naturalmente gostamos de algumas coisas e rejeitamos outras. O desafio está em usar essa tendência a nosso favor, aprendendo a escolher o que nos faz crescer e evitando o que nos puxa para baixo. Por exemplo, se alguém não está feliz no seu trabalho, ela tem duas opções. Pode voltar sua rejeição para reclamar de tudo relacionado ao emprego, do chefe, do salário, da empresa, e essa atitude, além de não resolver nada, a deixaria mais para baixo. Ou, como segunda opção, pode voltar a rejeitar aceitar menos, a não ficar parada, trabalhando em uma empresa que não oferece oportunidades de crescimento profissional e tomar uma atitude. Ao invés de reclamar, ela pode focar em melhorar suas habilidades ou atualizar seu currículo, e assim essa pessoa começa a ter resultados diferentes. Todo o tempo, em todas as nossas ações, estamos formando nosso caráter, e podemos aprender a mudar a forma como vemos a vida. 5. Cada tarefa importa. Romantize cada detalhe da sua vida e faça suas tarefas dando o seu melhor. Nada do que você faz ou vive é pequeno, a ponto de ser feito de qualquer jeito. Uma comida simples é o que garante seu sustento, enquanto muitos não têm nada para se servir. Uma casa humilde é o que você tem hoje, cuide dela da melhor forma. Você fez algo errado, tenha paciência e compreensão com você mesmo. Como realizamos nossas atividades é mais importante do que as atividades em si. Entender e viver segundo esse princípio nos ajuda a enfrentar as dificuldades mantendo a paz interior. 6. Use todas as oportunidades da vida. Use tudo o que acontece na sua vida, até as dificuldades, para descobrir talentos que você nem sabia que tinha. Nunca pense que algo é grande demais para você lidar. Você tem tudo o que precisa dentro de si, só precisa procurar. Os problemas não podem ser maiores que os homens. Se algo difícil acontece na sua vida, é porque você é capaz de resolver. Comece a treinar sua mente pensando: o que eu posso aprender com isso? Que habilidade eu tenho que pode me ajudar agora? Se alguém te irrita, é uma chance de ser mais paciente. Se está perto de fazer algo que não deveria, é hora de ser forte e controlar seus impulsos. Com o tempo você vai sentir que pode lidar com o que a vida te traz, sem se sentir sobrecarregado. 7. Ignore o que não é da sua conta. Amamos dar nossa opinião, solucionar os problemas que não são nossos, saber da vida dos outros. Sabemos exatamente o que fazer, como agir, o que fulano deveria ter feito. Não é à toa que as páginas de fofocas têm milhares de comentários e programas de TV como Big Brothers dão tanta audiência. O problema é que quando dedicamos nossa vida a cuidar da vida dos outros, esquecemos das nossas. Prestamos atenção nos outros e muitas vezes deixamos de prestar atenção em nós mesmos. Não gaste seu tempo com o que não é sobre você. Você só avança quando presta atenção no que realmente importa na sua vida e não quando utiliza seu tempo e sua energia para cuidar demais dos problemas dos outros. Então, não faça da vida alheia o centro da sua. Gaste esse tempo e energia olhando para você mesmo, se conhecendo e melhorando a si mesmo. 8. Não absorva a negatividade alheia. Negatividade pega fácil. Quando absorvemos a negatividade alheia, estamos nos prejudicando, pois escolhemos pensar como essa pessoa e carregar o peso do seu sofrimento. Ajudar alguém que está mal não significa trazer esse sofrimento para nossas vidas ou adotar sua visão negativa. Compreender isso significa saber separar o que realmente aconteceu e como a pessoa está vendo a situação. Por exemplo, um relacionamento que acabou. Para o Roger, por exemplo, o fim do relacionamento foi o fim do mundo. Ele acredita que não existe mais amor, que todas as mulheres são interesseiras, que não se pode mais confiar em ninguém, que o compromisso sério acabou. Já o Danilo entende a situação como um relacionamento que não funcionou, que faz parte do processo da vida e da sua trajetória, mas que não é o fim da sua vida amorosa. Se você se deixa levar pela visão do Roger, acaba adotando essa mesma postura negativa e se fechando para a sua vida. Às vezes, sem a gente perceber, acabamos aceitando as ideias negativas que outras pessoas têm sobre várias coisas, desde alguém falando mal de uma série na Netflix até assuntos mais complexos, como relacionamentos.
É importante saber separar os fatos do que alguém pensa ou sente sobre esses fatos. Assim, evitamos levar para a nossa vida a visão negativa dos outros. 9. A armadilha de tentar agradar todo mundo. Seja quem você é. Não mude só para os outros gostarem de você. Quando tentamos agradar todo mundo, acabamos nos esquecendo de quem somos. Violentamos a nós mesmos, em função do outro. Não finja ser quem você não é, porque isso vai agradar, ser reconhecido ou receber mais atenção. Seja quem você é e busque melhorar a cada dia, mas pelo seu progresso moral e espiritual, não pelo que os outros vão pensar de você. 10. Todos os benefícios têm seu preço. Tudo que conseguimos tem um preço. Seja um objetivo alcançado ou uma meta cumprida, há sempre um custo. Até quem parece avançar de maneira errada ou injusta, acaba pagando de outras formas, perdendo a integridade ou enfrentando consequências legais. Não dá para escapar das consequências. Quando acreditamos que é possível progredir sem esforço, justificamos nossos defeitos e falhas, sem admitir que não estamos dispostos a fazer o necessário para alcançar nossos objetivos. 11. Antes de começar a agir. Antes de tudo, pense por onde começar, analise cada passo e visualize todo o processo. Só depois disso, comece a agir. Não crie na sua vida um cemitério de sonhos abandonados. Quando queremos realizar algo, precisamos primeiro entender o que é necessário fazer, quais são os passos a seguir e se estamos dispostos a pagar o preço. Os esforços mínimos levam a resultados mínimos. Como adultos, devemos tomar decisões pensadas e terminar o que começamos. Caso contrário, vamos agir como crianças, que um dia brincam de ser eletricista, no outro de ser médico, e a cada dia se interessam em fazer algo diferente. Crianças podem agir sem preocupação ou responsabilidade, mas nós como adultos temos responsabilidades. Para alcançar qualquer objetivo, é essencial estar disposto a pagar o preço de todas as etapas do processo. Não existe realização milagrosa. Não existe conquistar o mundo sem esforço. Então, antes de dar o primeiro passo, pense sobre os desafios de cada fase e tenha certeza de sua capacidade de seguir adiante, para não desistir no meio do caminho. Tenha e busque essa hombridade na sua vida. 12. Defina a pessoa que você quer ser. Quem exatamente você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Comece a ser mais específico. Defina quais qualidades você quer ter. Por exemplo, quero ser mais inteligente, quero ser mais generoso, quero ser mais decidido e comece a partir de agora a trabalhar para isso. Você pode abandonar ou esquecer sua meta por um dia, mas, se você parar de seguir seus sonhos por muito tempo, pode acabar se perdendo e esquecendo deles. Por isso, dê o primeiro passo. 13. Tenha cuidado com suas companhias. O que você diz para as pessoas ao seu redor ajuda a levantá-las ou acaba as desanimando. De que forma você influencia a vida dos outros, negativa ou positiva? E as pessoas perto de você, elas te incentivam a melhorar ou acabam te desanimando? Comece a ter essa preocupação com seu ambiente. Busque ter por perto pessoas que te faz bem, que eleva sua energia e te ajuda a crescer. Aprenda a se relacionar usando a seletividade para quem entra na sua vida mais íntima. Seja educado e respeitoso com todos, mas mantenha distância de quem diminui ou te puxa para baixo. E lembre-se que todo o tempo você também está influenciando alguém, seja com palavras ou com o exemplo. Então, faça questão de ser alguém que ajuda os outros a se sentirem melhores. Você pode ser gentil com todos, mas só deixe entrar no seu círculo mais íntimo aqueles que realmente te fazem bem. 14. Cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo com respeito. Comece a gostar de você, exatamente como você foi criado. Respeitar nosso corpo não é ceder a todos os desejos, nos entupir de açúcar ou cafeína e passar o dia inteiro no sofá, de preguiça. Significa entender o que seu corpo realmente precisa, como uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos, sem exibição ou luxo excessivo, mas reconhecendo que respeito próprio acontece quando começamos a cuidar de quem somos, do nosso corpo, mente e espírito. 15. Satisfação duradoura ou gratificação imediata. Agir sem pensar cobra um preço muito alto. A satisfação que sentimos na hora quase nunca vale a pena depois.
Muitas vezes, nos arrependemos dessas escolhas impulsivas. O descontrole é a nossa maior causa de arrependimentos na vida. Por exemplo, dizer algo sem pensar, só porque estamos com raiva, pode parecer bom naquele momento, mas pode trazer problemas grandes depois. Escolher entre uma comida saudável ou um fast food. Escolher entre não fumar, em vez de acender um cigarro. Não é só sobre o que comemos ou se temos vícios, mas também sobre como lidamos com nossos sentimentos e atitudes. É importante pensar nas escolhas para evitar arrependimentos e escolher o que realmente vale a pena a longo prazo. Escolher o preço que vale a pena pagar. 16. Se posicione. Você não pode servir a dois senhores. Não dá para seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Ou você se controla ou se deixa levar pelos impulsos. Quando mentimos, começamos a perder a confiança na verdade. Se agimos com crueldade, perdemos a sensibilidade da mente de entender e sentir os outros. Se você não está crescendo, mesmo que fique parado, está regredindo. 17. Proteja sua razão. Mantenha o domínio da razão em situações limites. Hoje muitas situações, até as mais simples, chegam no limite. É nesses momentos que você deve manter a calma e pensar claramente. Quando deixamos nossas emoções ou as situações decidirem por nós, geralmente acabamos enfrentando resultados negativos. 18. Excelência interior. Somos julgados pela nossa aparência, o que pode fazer com que algumas pessoas deixem suas verdadeiras qualidades de lado, focando apenas em parecer bem para os outros, para ganhar a aprovação e aceitação. É importante cuidar de si mesmo, do seu corpo, do que você veste e da sua aparência. Mas isso não deve ser o centro das nossas vidas, como se fosse o único valor que você tem para oferecer. Seu caráter vale mais do que a roupa que você veste, independentemente do preço que você pagou. Dedique sua vida para desenvolver sua personalidade e crescer moralmente. A verdadeira excelência vem de dentro. 19. Tudo tem dois lados. Nós vivemos em um mundo dual, noite e dia, baixo e alto. Tudo na vida tem dois lados e podemos encarar cada situação de duas formas. Se sua vida está pesada, olhe como você está encarando cada novo fato que acontece com você e comece a ver e buscar o outro lado da situação. Algumas situações difíceis podem não mudar, mas você poderá mudar a maneira como lida com elas e, consequentemente, se sentirá menos sobrecarregado. 20. Comece a viver seus ideais. Algumas pessoas aqui no canal já disseram que o vídeo é longo, mas já que você chegou até aqui, então, presumo que você está interessado e aprendendo sobre estoicismo, por isso é hora de levantar e agir. Então é hora de se levantar e fazer algo. Não dá mais para esperar pelo momento perfeito. É isso que o Epicteto nos confronta. Chega de inventar desculpas ou deixar para depois. Você já não é mais criança. Quanto mais tempo você demorar, mais você vai se arrepender, porque no fundo você sabe que é capaz de começar agora. Tome controle da sua vida, seja senhor de si mesmo e comece a viver suas próprias regras. Decida ser uma pessoa extraordinária e haja para tornar isso realidade agora. 21. Perdoe muitas e muitas vezes. Você está segurando uma corda tão forte que está te machucando, fazendo sua mão sangrar, mas mesmo assim você continua puxando. Perdoar é soltar essa corda. Não significa esquecer o que aconteceu, apagar da sua memória ou voltar a ter a mesma relação de antes com essa pessoa. O perdão não é para o outro, mas para você. Não temos controle sobre o que nos acontece, mas temos controle sobre como reagimos ao que nos acontece. Aceite o que quer que tenha acontecido e solte essa corda. 22. A força do hábito. Mudar está ao nosso alcance, usando ferramentas simples e disponíveis. Se evitarmos cair na mecanicidade, ou seja, fazer de forma mecânica, conseguimos melhorar cada vez que praticamos. Cozinhar de forma consciente todos os dias te transforma em um cozinheiro ou chefe de cozinha muito melhor. Isso vale também para as emoções. Se você se irrita facilmente todos os dias, sua paciência diminui e qualquer coisa pode te fazer explodir. Sua performance hoje, em qualquer coisa na sua vida, mostra o quanto você vem praticando diariamente. Se você é indeciso e inseguro, comece a perceber o quanto no seu dia a dia você evita tomar decisões. Nossas mudanças não acontecem em coisas extraordinárias, mas sim
em pequenas ações que praticamos todos os dias. Como último princípio de Epicteto, temos a chave para mudar qualquer hábito em nossas vidas. Basta começarmos a perceber quais são nossas ações diárias que os alimentam. E se você chegou até aqui, comente: estou pronto. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com um amigo que precisa. Obrigado por assistir.